contigo, nossa eterna gratidão. Mais uma vez, cumprimentando todos os irmãos presentes, os ausentes que não puderam vir à Casa do Caminho na noite de hoje, e com aquela saudação que eu sempre costumo fazer, que a rosa crística floresça no coração de todos, tanto os irmãos que nos abrilhantam no nosso trabalho da noite, como uma multidão de milhares que nos acompanha através da TV Chico Xavier, que o nosso irmão está ali a filmar a partir desse instante. Então, que essa rosa crística, que simboliza de verdade uma grande mensagem espiritual para o mundo, floresça no coração de todos, e que o odor das violetas seja constante também no caminho dos irmãos daqui de Lourdes. Meus irmãos, nós vimos numa caminhada, por exemplo, o Espiritismo, como as demais religiões cristãs do mundo, que hoje tem cerca de 1.500 igrejas, todas cristãs, são baseadas todas no Velho Testamento. Mensagem que começou com um profeta chamado Moisés, foi quem primeiro escreveu, calculadamente, segundo alguns historiadores, 1254 anos antes de Jesus. Ele era um príncipe que, a despeito de Deus, foi criado por uma princesa egípcia e foi criado como um príncipe egípcio. Ele foi tocado depois de um problema com alguém que batia no seu irmão de pátria, um judeu, e ele cometeu uma violência e fugiu com medo das leis, da própria iniciação da qual ele fez parte, que pouca gente entende o que é a iniciação. Mas, segundo muitos estudiosos, Moisés foi um grande iniciário dos chamados augustos mistérios que existiam no Egito, tanto de Iso como de Osíris. E como Orfeu da Grécia, que foi seu contemporâneo, também deixou ainda hoje para os grandes estudiosos mensagens muito sérias, muito profundas, a respeito do mundo divino. Porque antes da mensagem de Moisés, em quase todos os grupos mistos do mundo que surgiram, era o politeísmo predominava. Então se acreditava em muitos deuses. A própria Grécia, que foi o celeiro da cultura mundial da antiguidade, onde realmente, por permissão do alto, as mentes mais poderosas do mundo nasceram num pequeno país, ainda hoje pequeno, chamado Grécia, montanhoso, e que no campo da filosofia até hoje ninguém se igualou. Mesmo em pleno século XX, nós não temos um número de pensadores chamados filósofos da dimensão dos gregos. Os gregos também cultuavam em dois santuários, de Eleus e de Mênfis, dois santuários que eles cultuavam as chamadas iniciações, que era um processo que hoje nós podíamos simplificar em termos espíriticos, como os trabalhos médicos sérios que são realizados pela doutrina espírita no mundo inteiro. É um trabalho muito sério e que, normalmente, o iniciado teria que ter contato com seres de outras dimensões e que, por falta de uma cultura ainda definida, todos aqueles seres eram reverenciados como deuses. Mas, de verdade, com a evolução do pensamento humano, o monoteísmo que Moisés trouxe, é que se pregou e outras culturas que surgiram religiosas no mundo mantiveram o monoteísmo. A própria Índia, que é mais velha culturalmente e espiritualmente que o povo egípcio, que o povo hebreu, e nasceu do patriarcado depois de Moisés, a própria Índia, que tem uma cultura religiosa de mais de 4.000 anos, é anterior ao próprio Velho Testamento caldeu, que ainda nós seguimos, porque o cristianismo nunca recusou a mensagem divina do Velho Testamento. Se alguma coisa discrepou dos ensinamentos das leis mosaicas, porque há de se convir lembrando que o ensinamento de Moisés era a lei chamada do talião, era dente por dente e olho por olho. Se reverenciava um Deus, mas, antes de tudo, na visão e na escrita de Moisés, Deus era um Deus guerreiro, que constantemente interferia e que fazia lutas terríveis, ou usava os seus filhos em lutas.
E o de Jesus foi diferente. É que Jesus mandou que perdoasse 70 vezes 7 aqueles que possam nos causar algum constrangimento, algum mal. E com a evolução do pensamento humano, alguns místicos, a partir do século XVIII, XVII, a partir do século XVII, sobretudo a partir de Spinoza, que foi um pensador eminente, considerado realmente o mais brilhante do século XVII, o tempo também que foi o mesmo período de Isaac Newton, que trouxe a teoria da gravitação universal, e outros pensadores. O Spinoza via Deus em tudo. O panteísmo, não sei se muita gente pensa, é diferente do pensamento de Spinoza. No panteísmo, o cara vê Deus num graveto de pau, tudo no mundo é Deus. No monismo, Deus é a energia cósmica suprema do universo, e que ela se manifesta através de filhos, cuja condição permite as irradiações de informações preciosas de outras dimensões. No futuro, quando, talvez mais daqui uns 200 ou 300 anos, quando o ser humano evoluir mais, possivelmente todas as religiões do mundo podem continuar existindo, mas todas serão monistas. O cristianismo será monista, como todas as 1.500 religiões que tem em torno do cristianismo, todas serão monistas, porque no monismo não é como na linguagem literal do Velho Testamento, que Deus fez o mundo e deixou entregue a um bocado de gente incompetente e sem cultura para entendê-lo. E o homem, então, a história da humanidade é uma história de barbárie. Quanto mais antigas civilizações, mais existia violência. E os deuses, até certo modo, participavam da violência dos seres humanos. Mas, na visão monista de Spinoza, e depois de Pietro Baldi, com a grande síntese na Itália, que foi um dos seres mais evoluídos, que inclusive viveu no Brasil nos últimos 21 anos de sua existência, o monismo é um cristianismo com plena vivência na sua mais alta sabedoria, na sua mais alta bondade. Mas não é mais um Deus que está distante e que nós oramos dentro desse tempo ou em qualquer outro tempo e ele nos abençoa. Na visão monista, Deus jamais teve um só instante fora do coração das suas criaturas. Então, na visão monista, que será do futuro, o próprio Espiritismo terá essa visão no futuro, como todas as doutrinas do mundo, e quem vai trazer essa informação será a ciência, porque não será contestada por nada. A ciência vai evoluir um ponto de provar que esse Deus que nós acreditamos não é uma hipótese distante no universo que nós nem sabemos. A de se convir quando esses livros sagrados foram escritos, até o próprio Vedas, que é o mais antigo, o Velho Testamento, cadê a Torá, que é os 5 livros de Moisés, sequenciado pelos seus profetas, onde até o século XVI, agora, 400 anos passados, não existia ciência no mundo. Existia filosofia, existia cultura, mas não ciência. A ciência começou no século XVI, com Galileu, com a primeira visão, quando ele transformou e sequenciou depois, um século, com grandes pensadores, sobretudo Isaac Newton, já no século XVII, com a teoria da gravitação universal. Mas, segundo os grandes monistas, como Pietro Baldi, que foi talvez o mais iluminado, que é de se convir que Pietro Baldi foi um iniciado do mundo espiritual e viveu nos últimos anos no Brasil. Curiosamente, quando ele se formou em 1925, a tese dele, de doutorado, foi sobre o Brasil. Em 1950, ele veio para o Brasil definitivamente até a sua morte. E ele escreveu uma obra chamada Grande Síntese, que quem não leu pode estudar. Não temos nenhuma obra da dimensão da grande síntese no mundo. Eu faço parte de várias escolas filosóficas, mas não tem nenhuma obra da dimensão da grande síntese. A própria Doutrina Secreta, que é uma obra monumental, que eu também conheço um pouco, que sou ligado, é uma obra monumental, uma obra de 2.187 páginas, Doutrina Secreta, inclusive faz revelações extraordinárias. Ela tinha contato com os mestres excelsos, a grande fraternidade branca, não alcançou a dimensão científica da grande síntese, porque essa obra chamada Grande Síntese não foi escrita para mim, para nós, pessoas comuns. Ela foi escrita de verdade para os cientistas analisarem. Basta dizer que o primeiro apresentador da Grande Síntese foi Alberto Einstein, o gênio da física mundial.
foi o primeiro prefacedor da Grande Síntese. Então, ela não foi escrita para o povo como eu, foi escrita para os homens de ciência, sobretudo ateus. E que é que a Grande Síntese quer provar que tudo que a ciência faz, ela aborda, e ele nunca estudou ciência, Pietro Baldo. Ele foi professor da Universidade de Roma, mas de filosofia, de história de filosofia, inclusive de religiões comparadas. Mas ele nunca estudou ciência. E a Grande Síntese é uma obra pura e totalmente esforçada, do primeiro ao fim, toda em ciência pura, mostrando até conceituações de ordem, particularmente da ciência, que ela não tinha abordado, ele abordou na Grande Síntese. Então, foi uma obra para, de verdade, lutar contra o ateísmo, sobretudo científico. Foi escrita, de verdade, para os grandes pensadores, os grandes filósofos e os grandes cientistas acreditarem em Deus. Em síntese, a Grande Síntese quer mostrar que existe um Deus. Este universo não é obra do acaso, não existe tão somente. Então, Pietro Baldo era místico, era cristão, era devoto, nasceu na cidade pegada a Assis, de São Francisco de Assis. Uma das suas iniciações, ele fez nos mesmos lugares onde Francisco de Assis fez. Particularmente, ele teve dezenas de contatos com Francisco de Assis, agora, menos no século passado, e teve, inclusive, visões do próprio Jesus. Então, por ser profundamente iluminado, que a sua voz, como se apresentava uma entidade luminosa, que inclusive disse, como Pietro Baldo certa vez inquieto, queria saber de quem se tratava. Ela simplesmente se apresentava como sua voz, que ditou essa obra monumental chamada Grande Síntese. Para aqueles que têm dúvidas sobre Deus, que têm dúvidas de ateísmo, que envolvido pelo fanatismo já, desse mundanismo profano que nós fazemos, quem quiser uma obra sem fanatismo, sem certas coisas, os chamados livros sagrados, que a ciência não aceita, porque quando esses livros foram escritos, de todas as doutrinas, não existia ciência. Então, há muitas informações da própria Bíblia que não tem comprovação científica. Nem por isso ela deixa de ser respeitável, porque, de verdade, todos os livros sagrados, eles têm mensagem figurada. Só os, de verdade, iniciados entendem sua linguagem. Os não iniciados como nós, que temos tão somente uma cultura livresca, intelectual, não vão entender, lendo nem um livro sagrado, vão acreditar. Razão por quê? Dentro da comunidade filosófica, dificilmente se encontra alguém que crê em Deus. 90 e tantos por cento são agnósticos e ateus, assumidos. Nós não temos 10% entre os cientistas do mundo e os filósofos que acreditam no que nós acreditamos. São pessoas puras, são pessoas, são operárias divinas, que através da ciência têm dado um passo imenso pela felicidade do ser humano, sobretudo na área médica. As grandes descobertas todas que nós temos hoje, doenças que há 100 anos não eram curáveis, que hoje tem dezenas e dezenas de doenças que matavam criaturas primorosas, cuja inteligência iluminava até pobres, e se morrer com doença como tuberculose, uma gripe espanhola que matou um terço da Europa, uma bactéria, ninguém sabia de nada. Então a ciência foi quem trouxe a contribuição, por permissão do mundo divino, de revelações dos bens que nós necessitamos para superar os desafios da própria vida. Mas vai chegar tempo, e possivelmente na visão monista, em que os cientistas vão descobrir que Deus é verdade, não é somente crença dos espiritistas, dos católicos, dos budistas, dos maometanos, não. Deus é a suprema inteligência. Agora, definir Deus como o Senhor dos Exércitos, como o Velho Testamento, nós não podemos concordar. É uma visão que no tempo não comportava a cultura humana, a evolução do conhecimento humano não comportava uma linguagem não ser emblemática. Então, os livros sagrados, como os Vedas, que eu pesquiso há mais de 50 anos, tem uma linguagem figurada. No sentido literal, a gente lê, não crê. Eu, por exemplo, quando eu li o Bhagavad Gita, que sem engano, os 3 maiores livros da humanidade são os evangelhos, não é a Bíblia, são os evangelhos, em particular, o Bhagavad Gita e a obra de Lao Tse. São as 3 obras monumentais do mundo em termos de espiritualidade, sabedoria e profundidade filosófica, são essas 3 obras. Nem o Velho Testamento figura, nem o Manancial dos Vedas, que tem 150 mil versos, mas só o Bhagavad Gita, os Evangelhos,
e o Tao Te Ching de Lao Tse. São as 3 obras maiores em termos de sabedoria espiritual do mundo. Mas a grande síntese veio não para nós, seres humanos limitados, veio para os homens de ciência acreditar em Deus, acreditar que Jesus não foi um ser tão somente como o próprio Ernesto Renan, que fez uma pesquisa extraordinária a respeito dele, sendo agnóstico, e concluiu, era a figura mais brilhante da própria Europa, era Ernesto Renan do seu tempo, há um século passado. Fez uma pesquisa sobre Jesus e concluiu, mesmo como agnóstico, que Jesus simplesmente, afora centenas de outros que ele conhecia mais do que eu, ele simplesmente definiu que Jesus era incomparável em termos de sabedoria humana. Ele não encontrou ninguém na área do conhecimento humano que se comparasse a Jesus. Não diversa, mas mesmo assim permaneceu agnóstico, porque as religiões, os seus discursos, não convenceram a ele nessa divindade, sobretudo da forma como é apresentada no chamado livro sagrado. Se alguém leu o Corão aqui, que hoje é a segunda maior religião do mundo, com 1 bilhão e 600 milhões de membros, o Corão é uma mensagem belíssima de amor, mas permite as guerras santas. E na mensagem de Jesus, quando o Velho Testamento, todos os príncipes, o próprio Davi, que se diz que Jesus foi descendente de Davi, Davi foi um rei guerreiro que viveu eternamente em guerra. E Jesus, ao contrário, quando Pedro pergunta a ele se podia perdoar 7, ele disse: não, Pedro, perdoa 70 vezes 7. Então, Jesus mandou que o perdão fosse de verdade infinito, como infinito é o mundo divino. Então, meus irmãos, eu quero depois voltar ao monismo, mas simplesmente abordar a evolução da religiosidade no mundo, até ser Deus Zoroastro, 6 séculos antes de Jesus, uma obra monumental. Falou também do mundo divino, em que a diferença das visões de cada profeta, de sua época, é que, por exemplo, na linguagem persa, era mais o Deus eterno. A de Moisés era o Senhor Jeová dos exércitos. E Jesus foi diferente. E da Índia foi, ainda hoje a Índia tradicionalista, porque na Índia também tem o budismo, que é uma religião que veio há 6 séculos passados. No hinduísmo existe um Deus somente que é Brahma, com outro nome, mas na verdade todas essas formas de adoração é a mesma divindade, pouco importa a nomenclatura que cada cultura entendeu e denominou. E seus profetas tiveram autorização para fazer uma descrição dessa divindade cósmica com nomes diferentes, mas que de verdade tudo foi com permissão, não do próprio Deus, na nossa definição para estudos de maior profundidade. Não, possivelmente todas essas mensagens que esses profetas receberam não foi de Deus. Essas mensagens foi Jesus, que de verdade é o governador desse planeta, segundo estudos mais apurados, de maior profundidade. Mas todos esses profetas de todas as religiões foram indiretamente operários de Jesus, com sua permissão vieram trazer mensagens correspondentes ao tipo de cultura que o povo podia absorver e sentir. Mas a verdade, se Jesus permite que um novo profeta venha trazer a linguagem que o próximo profeta que Jesus permite que ele desça à terra, será uma linguagem puramente científica. Esses profetas que virão daqui para frente não serão mais aquela linguagem mítica, assim, meio cheio de parábolas, não. Será uma linguagem direta, provando por A mais B cientificamente que de verdade existe uma ordem e que nós, não por vaidade, que o Espiritismo, nós não temos pretensão de ser vaidosos e arrogantes, mas a nossa concepção sobre luz e espíritos profundamente bem mais sábios do que nós. Jesus é o governador do nosso planeta, não só da Terra, né? Na concepção do ocultismo, Jesus não é só diretor da Terra. O Espiritismo diz que Jesus é, de verdade, o arquiteto que construiu a Terra. Mas na visão do ocultismo mais profundo, Jesus é o Senhor de todo o sistema solar. Em cada um desses planetas há uma figura sacrossanta, onde houver inteligência de forma orgânica como nós, ou de forma de pensamento, mas nós acreditamos que todos os planetas são habitações de filhos de Deus, com diferentes nomenclaturas e nomenclatura com costumes biológicos, se é que a gente pode usar a expressão biológica.
Mas, na nossa concepção, na visão ocultista, Jesus não só foi o governador da Terra, mas ele é o governador de todo o sistema solar, é muito maior do que o próprio Espiritismo afirma. Então, o ocultista de verdade, que tem esse conhecimento, não vê Jesus tão somente como o governador da Terra, mas como Jesus, como o sistema, todo o sistema solar. Em cada um desses planetas tem um ser que deve ser adorado, ser reverenciado, mas acima de todos eles está Jesus. Então, Jesus, na nossa concepção, é o Senhor do amor por excelência. Particularmente aqui tem uma irmã da Ordem Rosa Cruz presente. Jesus, na Ordem Rosa Cruz, nós chamamos dele o Senhor do amor, porque os demais profetas não ensinaram o amor, ensinaram o seu discurso. Mas Jesus, em verdade, na nossa visão, por exemplo, de Rosa Cruz, Jesus é, por excelência, o Senhor do amor, porque ele foi quem instituiu de maneira mais profunda, de maior profundidade filosófica, de maior profundidade sociológica, de todos os superlativos linguísticos de qualquer origem. Jesus foi o amor por excelência. Ele vivenciou o amor nas dimensões que nós não temos condições. Nós, com as nossas limitações, com as nossas fragilidades, não temos condições de vivenciar o amor de Jesus. Temos ele como nosso governador, na nossa linguagem espírita, temos ele como nosso supremo arquiteto a governar a nossa vida, o nosso destino. Sem ele não seremos nada em nenhuma dimensão, mas sempre bem maior. Mas nós sempre, numa reverência, em lugar de ser chamado carpinteiro de Nazaré, ou enviado, ou aquilo, na nossa concepção, Jesus é o Senhor do amor. E seja qual for a escola que nós estudamos hoje, a maior cultura humana, não há, comprovadamente, e hoje, cientificamente também, nenhum sentimento maior do que o amor no mundo. O maior de todo sentimento que pode ser desenvolvido na consciência do ser humano é o amor. Quando o homem for amor, de verdade, ele será um homem profundamente crístico. Quando eu estou me referindo, não estou me referindo à mulher nem a homem, estou me referindo à espécie. Ninguém entenda que eu estou falando de machismo, que tem um pavor essa palavra. Mas quando me refiro ao homem, porque Jesus, no próprio discurso dele, não se referia também, e as mensagens de todos os grandes profetas, normalmente, sempre há uma espécie de privilégio para o gênero masculino. Mas não é que a mulher, porque todos os homens do mundo dependem de uma mulher. Então, a mulher é o sacrário da divindade. É através dela que tem o ser humano aqui no mundo inteiro. Então, a mulher está mais perto de Deus do que o homem. A vivência, o seu sacrifício, tudo na vida, a mulher tem muito mais valor espiritual do que o homem. Se ela puder botar num trabalho de amor, de seriedade, ela terá uma vida radiante na parte espiritual. Agora, se ela se envolver com esse mundanismo, sem grandeza, que lamentavelmente as mulheres são os seres mais sensíveis aos caprichos da vaidade humana, do modismo, de toda a qualidade de bobagem, né? Às vezes eu vejo uma mulher com uma sobrancelha do tamanho do mundo botada aqui, eu acho horrível aquilo, mas as mulheres acham bonito. Mas eu acho horrível. Por exemplo, se eu fosse casar eu fosse um príncipe hoje, e a reencarnação me pedisse, uma mulher posasse um negócio daquele, eu não queria nem perto de mim um instante, acho horrível aquilo. Mas as mulheres acham bonito, e tem homem que acha bonito, eu respeito o direito de cada um. Existe um mestre que teve paciência de me ensinar as primeiras letras, que ele usava muito uma frase que eu vou citar aqui, não por diletantismo. Ele usava, e eu gosto muito de usar isso, não por snobismo ou por vaidade de nada, a única vaidade que eu tenho, sempre já disse aqui muitas vezes, eu tenho duas vaidades que eu não abro mão. É a minha juventude e a minha beleza. O resto eu não tenho mais nenhuma. Só essas duas vaidades que eu tenho. É a minha juventude e a minha beleza. Mais nada. O resto eu não tenho vaidade de nada. Então, meus irmãos, a mulher tem condições de fazer esse trabalho extraordinário. Se alguém um dia ler aqui a biografia de Teresa d'Ávila, que foi uma espanhola que veio no século XVI, um manancial de beleza é a vida de Teresa d'Ávila. Ela fez um trabalho semelhante. Ao trabalho de São Vicente de Paulo, que alguém chama Paulo, que é errado, que é São Vicente de Paulo mesmo. Ela fez um trabalho semelhante, ela fundou dezenas naquele tempo, os conventos era também albergue dos caminheiros, era quem socorria, era hospital, era hospedagem, era tudo.
E Teresa foi uma pegada divina. Ela teve o privilégio. Ela era uma mulher de uma fé tão grande, inclusive a própria Igreja Católica considera ela a doutora da sua igreja. Foi a mulher mais culta dentre das santas que passou, que o próprio romanismo reverencia, foi a mais culta de todas as santas que passou por esse planeta, foi Teresa d'Ávila. Mas a passagem de Teresa d'Ávila que emociona a sua grandeza. Ela tem uma prece que eu tenho lá no meu quarto. Ela era tão forte, era tão sábia, que ela tem uma prece que ela diz essas palavras, que eu gosto muito de pedir. Ela diz: Senhor, não me des nada, mesmo que eu te peça. Repara como é a prece de Teresa d'Ávila é diferente. Senhor, não me des nada, mesmo que eu te peça, porque o amor que eu tenho por ti dispensa a recompensa, eu não preciso de mais nada. E certa feita ela foi a um grande senhor, que não existia empresário nesse tempo, um fazendeiro que era amigo de sua família. Ela foi pedir ajuda financeira para uma instituição que ela estava fundando, de albergar os sofredores angustiados, os mais maltratados da vida. E ela, antes de chegar na sede da propriedade de um senhor, um grande, naquele tempo, um magnata do capitalismo espanhol, que era amigo dela, ela foi pedir ajuda para uma instituição que ela estava criando de albergar os infelizes. E tinha um riacho muito profundo. Quando ela passou, estava seco. Ela se demorou até a tarde, ficou lá, foi recebida com muito carinho. Quando ela voltou à tarde, começou a chover, e na hora que ela tentou atravessar, era um riacho meio forte, que a água conseguiu derrubá-la. E naquele instante, ela era aquela mulher segura, uma fé muito robusta, ela se sentiu sem proteção, sem nada, ninguém quis socorrer, água arrastando. Ela se voltou e fez aquela prece espontânea: Senhor, me socorra. Ela se dirigiu a Jesus: Senhor, me socorra, senão eu vou morrer aqui nessas águas. É depoimento íntimo dela. Determinado, quando ela fez aquela açúcar, com a mão poderosa, pegou e tirou da água, atravessou e disse a ela: Teresa, sempre que meus filhos que me seguem, nas horas de situação que me pedem socorro, eu nunca pago, eu nunca nego. Os amigos que me pedem, eu nunca nego. Ela se voltou e disse: mas o senhor tem tão poucos amigos nesse mundo. E se ela fosse hoje, como é que ela diria? O senhor tem tão poucos amigos nesse mundo. E a gente, às vezes, eu me lembrando de Teresa, mas tua pureza. Vê nesse mundo, todo mundo é religioso, todo mundo tem uma religião, é só aquela. Mas eu pergunto: e a bondade do amor está vivenciando o coração dessas criaturas? Eu digo que amo, mas o primeiro que bate a minha porta, cujo aspecto não me é agradável, a coisa mais fácil, se eu pensar, se reflexionar, é dizer: peça na frente, eu aqui não tenho nada para oferecer. Primeira coisa que eu venho. Nunca a gente tem, às vezes, aquele irmão que está batendo, pode até numa vida anterior ter sido nosso pai ou nossa mãe, que veio à nossa porta pedir socorro, e a gente enxota com a maior facilidade. A gente nunca tem a grandeza de falar: meu irmão, o que é que você está precisando? Você está com fome nesse instante? Sabe? O que é que você está precisando? Nunca a gente é capaz de, aqueles andrajosos, miseráveis, batendo na sua porta, a gente fazer uma pergunta assim, delicadamente e respeitosamente: meu irmão, o que é que você quer que ajude? Não me alimentei hoje. Você me espera que eu vá preparar um prato para você? Seria o certo, seria isso. Não, eu preciso de algum dinheiro para comprar alguma coisa para minha casa. O que é que a gente dá? A gente não gasta com moda tanta coisa, mas vai dar no salão. Por exemplo, eu tenho uma parente minha que gastava, há uns 10 anos, 12 anos passados, gastava toda semana R$300 para se pintar. Naquele tempo, R$300, há uns 10, 12 anos passados, ela gastava R$300. Toda a sábado ela ia para o salão, gastava R$300 para pintar o cabelo e botar o puxo, uma coisa. Naquele tempo, hoje, se ela não tivesse doente, hoje ela gastaria R$2.000 ou R$3.000 para uma pintura dessa. Ela, 10 ou 12 anos ela fazia isso. Então, meus irmãos, eu pergunto: nós somos quase destrói, né? Para gastar com os nossos vícios, com as nossas vaidades inócuas e tolas. Mas para os atos de bondade, de generosidade, para se fazer no anonimato um trabalho de amparo, de assistência, os filhos da dor, do infortúnio, aqueles miseráveis de verdade que às vezes não tem nem voz para não pedir a esmola, tem uns que não tem perna para ir bater a nossa porta e nos incomodar. Será que a gente já saiu da nossa casa para ir do encontro a essas criaturas cuja miséria
devia também tocar, que ele podia ter sido um pai, um filho, em vidas passadas. Será que a gente já saiu algum dia dizendo, não, hoje eu não vou visitar Tereza ou Ailton, ou visitar qualquer um dos irmãos dessa casa, que é o aniversário dele, eu vou levar um presente do parabéns. Será que a gente já fez um dia alguma coisa dessa? Visitar um lar pobre, que não pode retribuir, nem com as próprias palavras, que não sabe, um agradecimento, será que a gente já fez? Nós dizemos que somos cristãos, temos vaidade até dizer que somos cristãos, mas nós estamos levando a sério a mensagem de Jesus? Se a gente tiver a coragem de dizer a verdade contra nós mesmos. Não, nós estamos fazendo, numa linguagem assim meio fula, fazendo uma sola. Quando alguém bate, a gente procura a menor moeda que tem no nosso bolso e damos. E achamos que isso é um ato de caridade. A caridade não se representa por moedas. A caridade é um ato de bondade, de amor, que alguém pode, no nosso bolso não existe uma moeda, e a gente fazer o ato mais generoso desse país no dia de hoje. Se a gente tiver coragem de parar e ouvir as mágoas, o sofrimento de alguém que apela para a nossa sensibilidade, contar a sua tragédia, o seu infortúnio, e que a gente tenha paciência de escutar. Eu tenho um amigo que é agente de banco, que quando a gente ia contar qualquer coisa, ele dizia, não me conte nada, porque se eu contar mesmo, você chora. Então não permitia que ninguém pudesse contar e dizer que estava sofrendo. Porque ele dizia logo, olha, não venha me contar chorando, porque se eu contar mesmo, você chora. Isso é muito prático, eu não queria saber de nada, ao contrário. Se eu for realmente um cristão autêntico, se qualquer um de vocês, no momento se sente massacrado com qualquer dificuldade, me procurar, eu tenho a obrigação, eu não, todos nós fazemos parte desse trabalho, de ouvir o que vocês têm a lamentar, se eu posso ajudar, se eu não tenho condições de ajudar, eu tenho alguém que eu possa sugerir, tal porta que possa bater e se abrir, ou fazer aquilo que a gente chamava uma vaquinha, juntar 4, 5 irmãos e socorrer uma família, ou um irmão, ou alguém, porque temos que nos lembrar que nada nesse mundo, hoje a ciência comprova, nada existe por acaso. Não é por acaso que a rainha Elizabeth é rainha da Inglaterra. Não é por acaso que o mendigo que a gente passa daqui a pouco põe para debaixo de uma marquisa aqui em Campina Grande, dormindo no relento. Não é por acaso, cada coisa tem sua razão. Diante da ordem cósmica, possivelmente pode ser que aquele que é mendigo hoje, amanhã, possa estar numa situação espiritual acima da nossa, muito mais, que a gente até dependa de sua ajuda. E os próprios livros sagrados, como o próprio Velho Testamento, conta a passagem, o Evangelho conta a passagem, como uma do rico e do pobre, um rico que foi pedir a Abraão socorro, ou que Abraão fosse avisar os seus irmãos, porque ele tinha muitos bens, e Lázaro via na sua porta um mendigo chamado Lázaro, e ele nunca se lembrava de dar um pão a Lázaro. Então, não é por acaso ser rico, ser pobre, ou ter imponência social, tudo nessa vida obedece a leis santas, justas e irremovíveis. Nós é que não as entendemos, razão porque deixamos de ser generosos para conosco na pessoa do nosso próximo. Temos que olhar o nosso próximo como irmão de verdade. Com o mesmo amor que nós desejamos para aqueles que nos dão uma bênção que nasceu no nosso lar, devemos olhar com o mesmo carinho. É certo que aqueles que estão mais perto se enraizam mais no nosso coração, com mais ternura. Mas os filhos do infortúnio e da dor que batem à nossa porta, nós, se tivermos um dia de evolução maior, quando a espiritualidade for uma verdade nas nossas palavras, nós nunca vamos enxotar. Peça na casa vizinha que eu estou ocupado. Eu não tenho tempo agora. Eu não tenho nada a oferecer. Não. Se não tivermos nada a oferecer, mas uma palavra de conforto eu posso dar. Não tenha nada na minha casa. Mas alguém bateu o seu pouco lá e atenciosamente perguntar o que eu posso ser útil. Não me pediu, eu não tenho nada para oferecer. Mesmo até o pão que me falta. Não custa dar uma palavra de alento, de encorajamento, de amor, de ternura. E até um lamento desse filho. Porque aquele homem que está batendo naquela porta não é filho de um demônio, não é filho do mesmo Deus que eu sou. Se chegar na minha porta alguém importante, eu, mesmo febril, eu posso estar de queixo, não quero me levantar, estou febril. Mas se o prefeito, por exemplo, bater na minha porta e quer falar comigo, eu, mesmo com a febre no corpo, eu lá, porque ele é o prefeito de Campina Grande, será o presidente do Tribunal do Júri, ou uma autoridade importante, é comandante do Exército, um desses medalhões.
Eu mesmo doente me levanto, e quase todos nós nos levantamos. Dizendo, olha, senhor, me desculpe que eu não cheguei bem para lhe receber com festa ali, soltando foguetão. Mas nós vamos. Mas quando é um filho do infortúnio, que esse é que deveria que nós nos levantar para ir socorrer, nós nunca temos essa sensibilidade, essa grandeza. Então, meus irmãos, as religiões nasceram, mais ou menos, as mais antigas foram no Egito e na Índia. E se a gente ler esses tratados antigos, como por exemplo, aí, se a gente, por exemplo, pesquisar um dia as iniciações os dois grandes santuários do Egito, era de Ísis e o de Tebas, eram dois grandes santuários. Existiam iniciações de verdade, eram as antigas iniciações. Não era essa iniciação simbólica que nós fazemos nas escolas secretas de hoje. As iniciações eram de verdade espirituais. Na Grécia tinha dois santuários também levados por Orfeu no século III, no mesmo período que Moisés levou a mensagem do Velho Testamento. Orfeu levou para a Grécia, estou pensando de Eleus, de Mênfis. Então, grandes seres que por aqui passaram, foram iniciados. O que era ser iniciado? Eram seres humanos que tinham contatos com o mundo divino, com seres de dimensões cósmicas, cuja palavra já estava acima do seu tempo, e que, por ignorância total da humanidade, davam sempre em linguagem figurada. Todos os livros sagrados, se alguém ler amanhã, como eu já disse no começo, por exemplo, eu não li o Bhagavad Gita, eu achei um absurdo. Não quis ler, isso é uma bobagem, porque a edição do Bhagavad Gita é uma guerra de Krishna e Arjuna, que era o seu mestre espiritual, que era a sua divindade, mandando que ele guerreasse para não ser tomado, para recompor o seu trono que havia sido tomado. E mandando ele armar o seu exército para ir brigar, expulsar aquele que estava tomando o seu trono. Aí, quando eu vi que era uma guerra, eu fiquei desiludido. E aquele livro, para mim, foi uma excrescência que não me agradou de jeito nenhum. Mas eu vi um dia o professor Humberto Rode, que foi o maior teólogo que teve no Brasil, e eu tive a honra de conhecer pessoalmente. Eu vi num dia o professor fazendo uma palestra todo dia, depois que eu descobri que toda aquela guerra era emblemática, era simbólica, nunca existiu guerra. Nem nunca Krishna mandou que Arjuna, o príncipe Arjuna, pegasse uma espada para matar ninguém. Mas ao contrário, no fim ele diz que toda aquela guerra, todo aquele exército que ele tinha que contar, todos aqueles generais que eles davam nomes, comandantes daquelas tropas, daqueles carros, são imperfeições no nosso coração. Todos eram figuradamente as nossas imperfeições que nós carregamos na mente no coração. E que Krishna, e que Arjuna teve que lutar sob o impulso e o conselho de Krishna para vencer os seus inimigos, que era uma guerra. Figuradamente, tinha nome de generais, que eram seus primos, que eram seus familiares, mas de verdade, quando o professor numa palestra que eu assisti, ele dizendo que não, aqueles inimigos, aqueles generais todos estão dentro do coração do ser humano, e que nós temos que lutar contra eles, não é contra ninguém. Então, na opinião dos místicos de verdade, nós não temos ninguém entregado a nós. Nós temos uma relação, eu tenho 10 inimigos, 20 desafetos, 20 pessoas que eu não quero bem, que eu tenho mal. Mas, de verdade, tudo isso é a nossa imperfeição que fabrica essas inimizades. Se nós tivermos o nosso coração cristificado, cristãos somos todos nós, mas ter o coração cristificado, que é a nossa meta no futuro, quando nós tivermos nosso coração cristificado, nós vamos olhar para todas as criaturas, bonitas ou feias, ricas ou pobres, vamos olhar com amor, com respeito, com carinho, com afeto, porque todas as criaturas, por mais que possam ser aos nossos olhos desprezíveis, elas são emanações do mesmo Deus que nós. Não há diferença biológica, o aspecto morfológico pode ser diferente, mas em essência, todos nós temos a mesma origem. Nós somos todos filhos de Deus, em estado evolutivo, cada um de acordo ao seu grau de perfeição. Tem pessoas que, dentro da igreja evangélica, fazem um trabalho belíssimo de amor. Eu vi essa semana na televisão um padre que tem uma instituição agora que cuida de pessoas drogadas. Trabalho belíssimo aquele homem faz, que eu não sabia, assisti um pouco. Eu tenho que reverenciar o homem daquele como um homem que está a serviço do mundo divino. Um homem que ainda é um homem de muito, 45 anos, mais ou menos, na minha visão, e que dedica ao tempo a cuidar de pessoas drogadas,
cujo aspecto é desagradável, a convivência terrível com um drogado, alguém, todo mundo aqui tem ao menos um conhecido drogado, são criaturas dignas de profunda piedade. Mas nós, quando vemos um drogado, passamos distante para não ter nem contato. Como se fosse um morfético, um chaguento, um leproso. E perguntemos nós, será que um drogado também não é um ser humano que merece o nosso amor? Ele talvez seja o mais carecente do nosso apelo. E, por exemplo, um padre aqui faz um trabalho belíssimo de recuperação, pessoas drogadas. Então, um homem desse, na minha concepção, a religião que ele está seguindo é a melhor religião possível. Sob o palio da religião católica, ele teve esse pendor de se dedicar a criaturas cuja situação é de profunda desgraça, porque não há criatura mais miserável, mais infeliz no mundo do que o ser humano que é drogado. Sobretudo nesse tal de crack ultimamente, que vê agora como um escárnio à própria civilização, as conquistas da nossa cultura, é uma coisa séria. E está se vendo um rapaz de 14, 15, 17, 18 anos, todo mundo aí hoje, em quase toda a cidade, no noticiário, só traz gente drogada cometendo crimes e tal. Toda a qualidade de crime, a droga está levando a nossa juventude a um verdadeiro desastre, quase negando a possibilidade do nosso futuro. Mas como nós temos, não por vaidade, a certeza de que o Brasil, segundo a revelação espiritual, teve o Vaticano, o Brasil será o coração do mundo e a pátria do Evangelho, temos a impressão que a nova Jerusalém do futuro será o Brasil. E possivelmente o Brasil vai superar todas essas dificuldades, todos esses problemas sociais que nós vemos hoje, que reclamamos, que condenamos, que adjetivamos com a nossa violência, com a nossa mágoa. Os governos todos, para nossa elas são ladrões, desonestos, assaltantes, tudo no mundo, nós, sobretudo, talvez sejam os mais carecentes da nossa piedade, sejam os nossos governantes. Porque a responsabilidade deles diante do cofre é 2 vezes, milhões de vezes maior do que a nossa. Já imaginemos você, todos nós, a responsabilidade do presidente do Brasil, 207 milhões de pessoas, com 13 milhões de desempregados, muita dessa gente vivendo, passando fome, dificuldades somente, passando 5, 6 meses sem pagar a luz, sem ter dinheiro para pagar a água, sem dinheiro para pegar o ônibus. Histórias dramáticas estão acontecendo no Brasil. E nós, eu pergunto, será que um presidente não sofre? Ele sofre. Se ele pudesse, se ele tivesse condições, ele resolveria esse problema em 24 horas, se um decreto resolvesse. Mas não, chega um ponto, os problemas são tão desafiantes, o nosso karma está tão ainda comprometido pela falta de amor dos brasileiros, que nós temos que conviver com 13 milhões de irmãos, sem ter o dinheiro na sexta-feira para dar à mulher, os pais de família, para no dia seguinte ir à feira trazer o alimento dos seus filhos. Nós temos 13 milhões. Então, isso não é brincadeira. Eu tenho certeza que os nossos governantes também sofrem esse problema. Não somos nós que estamos na periferia, não. Todos estão sofrendo. E não tem, eles, por decreto, não resolvem esses problemas. São implicações de ordem econômica, sociológica, e mil coisas, implicações de mercado internacional. Há tanta coisa que nós não vamos abordar, que é assunto também que nós nos dedicamos, e não vamos abordar. Nós queremos tão somente nos tocar mais o lado disso. Então, meus irmãos, observando as culturas, que foi uma preocupação, porque não digo por vaidade o que eu estou dizendo aqui, estou dizendo como falando por vocês, vendo em cada um de vocês um irmão e uma irmã. A minha tendência no começo, quando eu li esse livro sagrado, foi ser ateu. Honestamente, todo nenhum livro que eu li me agradou. Todo livro eu achava que eu queria me encontrar amor. E os relatos do Velho Testamento foi uma decepção para mim. Eu não acreditei naquilo de maneira nenhuma. Como Deus não acredita, nem acreditei naquele tempo hoje com um certo conhecimento. Não, eu acho que foi de forma emblemática aquilo tudo escrito, por trás, tem verdades belíssimas em coisas que, em sentido literal, é totalmente ilógico e irracional. Um Deus que manda chefiar a guerra, cometer toda a violência. Só uma passagem que eu posso contar do Velho Testamento. Moisés, certa feita, quando levou o seu povo para a terra onde se germinava leite e mel, e que caía manjado maná do céu, ele foi para Horebe orar e deixou cerca de 70 anciãos tomando conta do seu povo, que era cerca de 1 milhão, segundo alguns cálculos. Não tinha estatística confiável. Até naquele tempo só se contava os homens, contavam as mulheres. Até naquele tempo existia machismo já. E quando Moisés demorou,
Ele foi meditar sozinho, não levou ninguém. Quando ele voltou do Horebe, aquelas pessoas que ele tinha tirado da escravidão do Egito, cerca de 1 milhão, fizeram um bezerro de ouro e estava todo mundo adorando um bezerro de ouro. E Moisés, como ser humano, mesmo sendo um homem iniciado, se revoltou e mudou. Sabe o que Moisés fez em cima disso, quando soube quem era o chefe? Mandou passar a espada 2.700 num dia. 2.700 pessoas ele mandou passar num dia. Aí eu pergunto, o homem que trouxe a mensagem de amor num dia, porque alguém foi um bezerro de ouro por ignorância, porque quem foi um bezerro de ouro não tinha conhecimento do mundo divino. Era um ser, porque nas traduções egípcias ainda, da cultura para o povão não iniciado, era uma cultura sem racionalidade. Para os iniciados, não. O Egito foi o maior santuário da antiguidade. Para os iniciados foi. O próprio Pitágoras estudou lá, o Orfeu estudou lá, Moisés já estudou. Tudo que Moisés aprendeu foi dentro do Egito. Então, o Egito era, de verdade, a pátria por excelência. Foi a matriz da cultura mundial, mística do mundo. Do transcendental foi o Egito. Pois é, mas Moisés, mesmo sendo que não falava com Deus segundo a mensagem do Velho Testamento, quando se revolta porque fizeram um bezerro de ouro, que ele podia fazer uma reprimenda a cada um, que tinha feito uma coisa errada e ter feito uma reprovação no discurso. Ele mandou foi passar na espada 2.700. Aí eu pergunto, e o amor, onde é que estava? Então, o Deus que Moisés pregava não perdoava, mandava passar na espada mesmo. Aí, no sentido hoje, você lendo a mensagem de Jesus, que era 70 vezes perdão, enquanto a mensagem do Velho Testamento não tinha perdão nenhum, era dentro por dentro, olho por olho, então ninguém podia errar, que pagava com a própria vida. Então, meus irmãos, a religiosidade, então o espiritismo, sem ser uma matriz de sabedoria, falta 2 minutos, sem ser uma academia de letras, nós não somos, nem pensamos, nem temos essa vaidade de pensar que somos todos, e que os católicos são tolos, os evangélicos são tolos, todo mundo, o maometano são tolos, né? Não, nós não pensamos nada disso. Nós temos a nossa maneira, o nosso entendimento acolheu a mensagem, por exemplo, kardecista, que nós não queremos dizer que ela seja o primor para os acadêmicos de direito do mundo inteiro, mas para as criaturas singelas como nós, é a mensagem mais acessível, mais amorosa, e que esse mundo espiritual não é mais uma coisa distante, uma hipótese, não. É uma coisa contestável, que nós, através das nossas reuniões, feitas com consenso, com bondade, com prudência, nós podemos contactar com espíritos, que foram criaturas como nós, mas ainda que nós, que trazem sua palavra de conforto, de esperança, de encorajamento para as dificuldades da nossa vida. São amigos que nunca estão longe de nós. Temos certeza absoluta que nunca aqueles que frequentam essa casa deixam de contar com a assistência dos frades franciscanos do mundo espiritual, como nesse momento se encontra presente. Muitas vezes eu sinto essas irradiações, com minhas inquietações, minhas dúvidas, meus aperreios. Eu também tenho direito a ser aperreio, como todo mundo tem direito. Eu vou dar uma expressão assim, meio chula, mas eu gosto de usar. Eu também tenho o direito de ser besta. O direito de ser besta é universal, também tem direito de ser besta. Não é só o todo também. Então, eu não vou me pensar sábio, nem filósofo, nada disso. Eu vou pensar somente que, à custa de muitas dúvidas, eu cheguei à conclusão que o ateísmo não era minha morada, minha escola. Eu passei a crer de verdade depois que entrei em algumas escolas secretas, que nós chamamos do ocultismo, que elas me admitiram, mostrando Deus diferente do que eu via nos livros chamados sagrados, e me deram uma certa explicação mais racional de eu crer. E, de verdade, eu trazia essa base. Quando eu comecei a frequentar a Casa do Caminho, eu fui convidado a fazer palestra, não palestras sobre espiritismo, que eu ter frequentado o Centro Espírita desde 51, mas não era espírita. Quando frequentei a Casa do Caminho, há 46 anos passados, foi a convite do irmão de maçonaria, que me considerava um dos bons expositores da ordem, fui orador da própria grande loja, que é o conjunto de todas as lojas do Estado, e eu tinha uma certa cultura iniciática, e ele era meu amigo, me convidou, ele foi fundador da Casa do Caminho, me convidou para vir fazer uma série de palestras. E essa palestra, eu fui tratado com muito carinho, 46 anos passados, e fiquei até hoje, não saí nunca, e por sinal, deixei as demais fraternidades que eu fazia parte, que hoje estou
estou quase com várias delas irregular, deixei de frequentar, porque o meu tempo não dá mais, enquanto me dedico ao espiritismo de maneira plena e total. Porque aqui na simplicidade da Casa Espírita, sem os medalhões de teologia, porque outra coisa que eu faço, alguma restrição, porque de todos os religiosos, os mais religiosos são os teólogos. Os teólogos são, quando às vezes eu vejo alguns evangélicos que são teólogos, fulano não sabe o que é a teologia, então eles falam como se tivesse uma super Sorbonne em fazer um curso de teologia. Eu sempre digo, às vezes, aqui aos irmãos e aqueles que me assistem nesse instante, através da televisão Chico Xavier, eu tenho, inclusive, uma algeria a palavra teologia, porque traduzida para teologia, tel, do grego é Deus, e logia é estudo. A tradução da palavra teologia é estudo de Deus. E jamais eu vou usar, dentro das minhas limitações, querer entender Deus. Estudar o livro sagrado, leio, continuo lendo, como pesquiso, no meu dia a dia. Mas querer entender Deus e fazer uma explicação aqui sobre Deus é uma bobagem eu tentar. A suprema divindade, só quem podia falar a respeito de Deus de verdade era Jesus só. Eu só faço uma referência. Só Jesus podia falar de Deus. Nenhum dos apóstolos, nenhum dos escritores dos evangelhos. Todos podem falar dentro de limitações, mas não a linguagem. E o conhecimento direto que tinha de Deus, que era Jesus. Agora, Jesus não. Ele revelou no seu discurso que tinha conhecimento direto. Ele tinha vivência com essa suprema divindade cósmica, que nós chamamos com nomes diferentes, o Senhor do Universo, o Senhor do Amor, o Magnificente, mil adjetivações que se criem, ou nomenclaturas as mais sonoras. Então, de todos os profetas que eu tenho pesquisado, de todas as escolas filosóficas, que eu presto reverência, que eu sou ligado a várias, nós chamamos Jesus do Senhor do Amor, privativamente uma escola de uma irmã aqui presente. Então, eu, por exemplo, eu acho Jesus o Senhor do Amor, porque o maior de todos os sentimentos que nós podemos desenvolver na nossa capacidade intelectual é o do amor. Todas as culturas filosóficas do mundo, nós podemos conquistar através dos diplomas exaustivos. E para se amar, Deus é tão grandioso, é tão bom, e é tão presente no nosso coração, que para ser de verdade, ter uma fé robusta, séria, tranquila, basta se um dia que a gente tenha consciência que esse Deus que nós acreditamos, que é meio ignoto, distante, como em hora sempre pensando que ele está por cima das nuvens, como dizia Santo Agostinho, Deus está sempre dentro, como diz o monismo, na opinião de Spinoza, de Pietro Baldi, de Humberto Rode, Deus está no coração de todos os seres humanos, dos piores seres humanos que possamos imaginar, que possamos estiver aqui no mundo. O pior dos marginais do mundo ainda é uma parte de Deus no coração deles. Agora, o grande problema é que eles estão ausentes de Deus, mas Deus nunca esteve ausente de um só dos seus filhos. Porque se Deus no dia tiver ausente, ele não é mais um Deus pleno, é um Deus limitado. Então, Deus tem que estar no coração de todos os filhos, de todo o universo, não só da Terra, mas até dos mundos que não sabemos nas dimensões cósmicas onde eles ficam. Então, essa suprema divindade nós acreditamos. Agora, o nome, respeitamos cada um que chama Jeová ou qualquer coisa, tem pouco importa na nomenclatura. O importante, segundo a mensagem de Jesus, que é a mais profunda que eu conheci até hoje, a respeito de conhecer dezenas de outras, a mais profunda é amar. Agora eu pergunto, precisa de cultura para se amar? Não. Precisa de escolaridade, de título de bacharel, de doutor, de médico, de engenheiro, de cientista? Não. Tem um dos mestres do plano oculto que ele diz, usamos essa frase. Para se amar, só precisa de uma coisa para se amar, é ter coração. E pelo que nós sabemos até hoje, ninguém até hoje conseguiu viver sem ter coração. Então, coração é de verdade, no ser humano, o lugar onde mora a divindade cósmica. Segundo a ordem oculta, é no coração de todos os seres humanos. Há um átomo crístico na aurícula esquerda do coração de todos nós. Esse átomo é o Deus que está. Agora, enquanto nós estivermos conciliando a baixaria e o amor, um dia a gente ama, outro dia a gente odeia, um dia a gente faz um bem, outro dia a gente faz um mal, esse Deus será sempre um ausente da nossa consciência, mas ele estará sempre presente, mesmo com a nossa brutalidade, com a nossa ignorância.
Eu peço perdão dos irmãos que eu abusei da paciência de todos vocês, dos irmãos que estão à distância, acompanhando. E, como palavra final, eu quero desejar que durante o transcorrer dessa semana, que vai alcançar na vida de todos nós, extensivos que estão nos assistindo, sejam de bênçãos dessa divindade cósmica através de Jesus. Que no coração de todos floresça a rosa Cristo. E que o odor das violetas seja constante no caminho de todos. O meu abraço cordial, pedindo desculpa, minhas falhas por minhas fraquezas. Obrigado a todos. Muita paz e muita luz, muito amor no coração de todos. Muita paz. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão.